Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal 132 Contos. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou o Ícaro. Eu sou a Ana Júlia. E eu sou o Pedro. E essa é a Suzane, que ela vai aparecer agora. Não, oi, Su. Oi, eu sou a Suzane. E hoje nós vamos analisar o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Bom, Clarice é ucraniana, mas naturalizada brasileira. E ela tinha um jeito um pouco diferente de escrever na época. Um jeito um pouco diferente, uma epifania na sua escrita. E o que não era considerado muito bom na época, porém hoje a gente sabe reconhecer. Clarice, ela conseguia mostrar muitas emoções por meio da escrita. E agora a gente vai falar um pouco sobre o conto Felicidade Clandestina, que faz parte de uma coletânea de livros publicada pela escritora em 1971. O conto Felicidade Clandestina basicamente narra a história de duas meninas. Uma que é amante da literatura e fica muito explícito pra gente durante a leitura do conto, e a outra tem o pai que é dono de uma livraria. Essa que o pai dela é dono da livraria, a gente percebe no decorrer do conto que ela é egoísta, né? Porque ela tem acesso a uma grande quantidade de livros e mesmo assim ela não oferece para os amigos dela. Mesmo sabendo que essa menina que é amante de literatura queria muito ter acesso a certos livros. E durante o conto a gente percebe que essa menina, que é amante da leitura, ela queria muito ler um livro em específico, que é o livro Renascer de Narizinho, do Monteiro Lobato. E essa menina, que o pai dela é dono da livraria, ela tem esse livro, só que ela não faz questão nenhuma de ler, mas por ser egoísta, ela também não quer que a amiga dela tenha acesso a esse livro. E fica bem explícito no decorrer da leitura esse egoísmo mesmo. E um momento específico, ela fala pra essa menina que ela tem esse livro e que ela deveria passar na casa dela pra ela pegar esse livro com ela, né? Só que essa menina dá muitas desculpas quando a amante de literatura vai lá. E a gente percebe isso e no final ela finalmente consegue, porque a mãe da menina, né, ela interfere na situação, vê o que a filha está fazendo e fala com a filha dela que é errado e que ela vai sim entregar o livro para a menina e que ela pode ler o tempo que ela quiser e ficar com o livro o tempo que ela quiser. E a gente consegue perceber no final da narrativa o quanto que ela gosta realmente da leitura, porque ela se deleita muito com isso. Ela pausa a leitura dela, ela começa a ler e depois ela pausa para conseguir aproveitar o máximo do livro mesmo e adiar o máximo que ela conseguir o fim desse livro. E a gente consegue perceber o amor dela pela literatura nesses gestos que ela tem, que não são gestos assim tão convencionais das pessoas mesmo que leem, e a gente consegue perceber isso. Basicamente é isso o conto Felicidade Clandestina. Mas a gente vai se aprofundar mais no decorrer do livro. Então agora a gente vai analisar uma categoria narrativa em específica. Então agora nós vamos falar sobre uma categoria narrativa que nós escolhemos, né? Existem outras categorias, como tempo, como até personagens, né? Analisar sobre a complexidade ou a planicidade de um personagem, mas nós escolhemos a categoria narrador, né? Que ela possui diferenças que nós vamos ver agora com a Ana Júlia. Bom, o narrador, ele pode ser personagem ou pode ser narrador em terceira pessoa. O narrador, personagem, no caso, é em primeira pessoa. E o narrador em primeira pessoa pode ser tanto personagem principal quanto secundário. Quais são as diferenças? Quando o narrador é personagem principal, ele narra a sua história, ele narra os seus sentimentos, ele narra aquilo que ele sente, aquilo que ele vive. Então, é uma aventura que ele está vivendo ali. Geralmente é uma situação para a história inteira. Ali tem pequenas, porém uma principal. Também temos o narrador, personagem secundário, que no caso ele narra a história de outra pessoa. Então ele não fala dos seus sentimentos, ele fala do que ele sabe, não do que ele viveu, mas do que ele ouviu de outra pessoa, ou do que ele viu mesmo. Nós também temos o narrador em terceira pessoa, que é considerado o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo, que sonda todos os personagens, que basicamente dá todas as informações de bandeja para o leitor. Então ele é como se fosse o mediador entre a realidade do livro e o leitor. Então esse narrador em terceira pessoa, ele sempre vai estar apontando para acontecimentos que está ocorrendo no livro, sobre o íntimo de cada personagem, ele conhece tudo, ou seja, ele é onisciente. É bom pensar também, né, Pedro, que o narrador em terceira pessoa, às vezes a gente não costuma ver tanto em livros atuais, porque ele
parece que você não tá lendo uma história e você tá entrando na história. Já o narrador em primeira pessoa, você se sente na história, às vezes você até se imagina como aquele narrador, como aquele personagem, você consegue imaginar muito mais com o narrador em primeira pessoa. Ou seja, aumenta a verossimilhança, né, do livro. Então, quanto mais é intimista, mais psicologizado for a escrita do livro, mais o leitor ele consegue se projetar na leitura, porque isso faz parte da realidade dele. Ou seja, nós somos limitados, não conhecemos todas as perspectivas de uma história e nós contamos a partir da nossa experiência, do que nós conhecemos. Agora a Su vai contar um pouquinho pra gente como a gente decidiu caracterizar, no caso, o narrador desse conto. Eu vou falar um pouquinho sobre o narrador personagem em primeira pessoa. Durante a leitura do conto, podemos perceber que a história tende a girar em torno desse tipo de narrador e passamos a ter uma percepção da história e dos demais personagens de acordo com o ponto de vista do narrador. Como, por exemplo, pode-se perceber que a protagonista usa da sua visão para caracterizar a personagem secundária com o objetivo de fazer com que o leitor também tenha a visão negativa que a narradora tem sobre a outra personagem. Podemos perceber no trecho como, se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, evidenciando a gula da personagem. Temos também o trecho até para o aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai, e que evidencia talvez um egoísmo da personagem secundária. É típico desse narrador que ele tenda a ser parcial, ou seja, seu ponto de vista tende a ter influência das suas vivências. Também, por estar em primeira pessoa, fica mais evidente suas percepções, o que com certeza influencia a forma como a história é narrada, né? Isso faz com que o leitor adote somente o seu ponto de vista. Começamos então a sentir o mesmo que a narradora sente: a tristeza, a raiva, a felicidade. A marca de primeira pessoa, que é típica desse narrador, fica evidente em vários momentos do conto, como em Eu Nem Gostava, ou Comigo. Sobre o tipo de narrador, o teórico Vítor Manuel Aguiar Silva diz que é geralmente uma narrativa mais introspectiva, com maior atenção para as análises das paixões, sentimentos e propósitos do protagonista, desprezando um pouco não só a representação social, como, em certo grau, a caracterização de outros personagens. Essa categoria narrativa foi escolhida por nós por estar bem evidente no conto. Então, assim, as categorias narrativas elas são importantes para dar à luz, né, a uma possível interpretação, um entendimento do conto, de um texto, de um livro. E, assim, cada um vai ter uma interpretação diferente, por conta da sua vivência, que é diferente, das realidades que são diferentes. O Ícaro tem uma realidade diferente da minha, a Ana Júlia tem uma realidade diferente da Duda. Então, assim, vão ser pontos de interpretações baseados, né, na perspectiva de cada um, não é, Duda? Exato, porque principalmente no conto, a narradora e até a própria autora, elas trazem muito essa questão da felicidade. E a felicidade por si só já é algo muito abstrato, porque para mim a felicidade pode ser uma coisa, para o Pedro a felicidade pode ser outra. Então essa questão é muito abstrata dentro do conto e também de uma maneira geral. E isso vai interferir na interpretação, porque da mesma forma que eu posso interpretar a felicidade que a narradora sente ao ter aquele livro que ela tanto aclama, que ela tanto deseja, é algo que a Ana Júlia pode ter de diferente, que o Ícaro pode trazer de uma forma. Então, isso é uma coisa que a interpretação, ela muda de pessoa para pessoa, de vivência para vivência. E no caso da narradora, nós chegamos em conclusão como um grupo que a personagem, ela sente essa questão da felicidade muito pequena, que vai durar muito pouco, que a gente não vai conseguir, se ela ler aquele livro muito rápido, a felicidade que ela sentiu vai acabar. E por isso ela tenta prolongar ao máximo que ela consegue a leitura do livro, e a gente percebe isso no decorrer do conto. Eu acho que essa interpretação a gente pode ter também por causa daquele ditado popular, né, que felicidade dura pouco. Então pode ser uma da interpretação que com certeza, uma das que a gente teve sobre a autora e sobre o conto. E ela
ela linka, né, demais a felicidade dela pelo amor que ela tem pela literatura. Então, para ela, né, ler o conto ali, ler o livro ali, ter acesso ao que para ela no momento era o ápice da felicidade, esse rolê do clandestino, né, algo às escondidas, né, meio inapropriado, ou seja, ela precisa manter aquilo ali muito precioso para ela, muito dela, porque ela anseia demais por aquele livro, ela ansiou o conto todo pelo aquele livro, e por isso, né, o nome, né, por exemplo, de Ser Clandestino. É como se ela tivesse, não pudesse, melhor falando, sentir a felicidade, como se quando ela tivesse consciência daquela felicidade, logo acabaria. Então é clandestino por ela não querer ter essa felicidade que dura pouco. É como se não fosse uma felicidade dela. Exatamente. Ela acredita tanto nessa questão da felicidade clandestina que no próprio conto, quando ela vai falar dessa emoção que ela tá sentindo, ela assemelha aquilo, tipo, ela chega a falar que não é mais uma menina com o seu livro, é uma mulher com o seu amante, porque aquilo é tão algo tão dela, íntimo, algo né? tão íntimo pra ela, que ela assemelha até com essa questão do adultério, porque é tão pra ela assim, aquela felicidade, vai durar muito pouco e só ela pode ter aquilo. Exatamente. E é muito legal que a autora coloque, ela poderia ter colocado muitas outras coisas, mas ela colocou como um dos personagens o amor pela literatura, e que hoje em dia a gente vê que é algo muito escasso, né? A nossa geração, infelizmente, hoje em dia não preza tanto pela leitura, então acho que a Clarice foi muito atemporal nessa citação de um livro, como o ápice de felicidade de alguém, né? E ela mostra que a literatura é algo que traz felicidade, e ela abordou isso no conto e a gente achou muito legal. Eu acho muito legal que eu sinto que vai ter um pedacinho da Clarice nesse conto, porque ela é apaixonada pela literatura. Eu sinto como se fosse ela criança ali, ansiando por algo e não tendo naquele momento. É como se realmente fosse ela a menina, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Exatamente, porque a Clarice, ela traz muito isso, assim, dessa questão de... As emoções, elas são sempre muito fortes, muito à flor da pele. Então, ela trazer isso é uma extensão da Clarice, esse conto, porque traz muito das emoções à flor da pele. E exatamente o que esse conto diz, na verdade, né, ele mostra muito claramente o amor, a paixão ardente que a menina ela tem e que a Clarice ela expressa a partir desse conto pela literatura. Então, assim, a literatura seria a musa o objeto de carinho da personagem no livro, e também ela da Clarice. E não à toa, a Clarice também virou um ícone da literatura hoje em dia, né? A gente reconhece a Clarice Lispector como essa grande potência da literatura brasileira. Exatamente. Então, gente, o que é felicidade pra vocês? Aí, Carol! Ai, gente, eu precisava vir acabar esse período. Semana que vem. Ai, gente, felicidade realmente a gente vai estar sendo terminar o período bem, assim. Passar, né? Passar no período em Não, tudo, Jesus. entendeu? Chegar às férias, Pra mim é ganhar livro. É. Quem me vê feliz me dá livro. Aí ela se assemelhando a Clarice, a Clarice do nosso tempo. Bora, olha. Acho que felicidade pra mim é ter meus ansiolíticos em dia. E no psicólogo. A terapia tá em Medicado. dia. Exatamente. E pra Su, o que é felicidade? Felicidade para mim é poder estar viva, estar com a minha família, admirar as perfeições da natureza. Felicidade é uma coisa simples. Então, gente, é isso. Como vocês podem perceber, a gente tem interpretações bem diferentes. Essa questão do narrador influencia muito nisso. E por hoje a nossa... E por hora é isso. Então hoje a nossa análise vai se basear nisso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchauzinho. De uma forma. Então, isso varia da forma que a gente... Barize. Vareia. Você sabe que varia, né, amiga? Vareia. A gente quer a vibe.
Ó, se meu celular cair. Parou. Me compõe. Olha pra câmera. Abafou, bora. E fala, isso O varia. bloopers. O bloopers. Isso varia. Isso varia de cada pessoa e de cada forma.